Salve, salve, rapaziada. Você sabe o que é treinamento excêntrico? Hoje em dia está muito na moda o pessoal falar de treinamento excêntrico, né? É um método de treinamento. E como muitos outros métodos de treinamento, são pautados na biomecânica, em conceitos da biomecânica. Bom, meu nome é Thiago Mata, eu sou professor, e eu vou responder essa pergunta sobre treinamento excêntrico e vou explicar o que é isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, por exemplo, existem diversos métodos de treinamento. Existem professores que são experts nesse assunto. E dentre os métodos, os modelos, os sistemas de treinamento, como você queira chamar, tem um tipo de método, um tipo de sistema que a gente chama de treinamento excêntrico. Mas de onde vem isso, né? Como é que a gente consegue entender esse aspecto? E para isso eu estou trazendo aqui uma apresentação para tentar mostrar alguma coisa um pouco mais profunda e você conseguir entender isso. Você que é um leigo, você que é um professor de educação física, você que é um entusiasta da musculação. Então a ideia veio o seguinte, vocês estão vendo a minha tela. Todo e qualquer exercício, ele pode ter movimento ou pode não ter movimento. Não tendo movimento da articulação, ou seja, movimento aparente da articulação, ou seja, o joelho não está flexionando, o cotovelo não está estendendo, a gente vai chamar isso de contração isométrica. E na biomecânica a gente fala que se a contração é isométrica é que o torque de força é igual ao torque de resistência. Eu vou colocar o link de um vídeo que explica melhor essa questão dos torques aqui na descrição. Então, se você quiser, clica lá e vai lá assistir esse tipo de informação. Então, assim, na contração isométrica não tem movimento. Tendo movimento, a gente chama de contração dinâmica. Na contração dinâmica, a gente tem a ação, a fase concêntrica e tem a fase excêntrica. Tá? Talvez isso já saiba com naturalidade. Mas, na fase concêntrica, a gente fala que o torque de força do músculo ele é maior do que o torque de resistência. Já na fase excêntrica da contração, é justamente ao contrário. O torque de resistência é maior que o torque de força. Tá bom, mas por que disso? Porque o torque de força é o produto do quanto de um músculo está conseguindo fazer força, vezes a distância até o eixo rotacional, a gente chama de braço de força. Se eu consigo modular, controlar a quantidade de força, permitindo que o músculo faça a sua fase excêntrica, que o exercício aconteça a sua fase excêntrica, acontece porque eu permiti fazendo com que o meu músculo fizesse menos força e deixasse o torque excêntrico, o torque de resistência vencer. Ou eu não consigo fazer força e o torque de resistência vence o meu torque muscular. Tá bom? Então eu tenho dois aspectos aí. Eu tenho duas possibilidades. Permitindo, fazendo menos força, ou tentando fazer força e não conseguindo vencer o torque de resistência. Para isso a gente tem aspectos que eu, de forma didática, como professor, estou trazendo para vocês conseguirem entender e conseguir usar esse modelo, essa nomenclatura, quando for prescrever, quando for entender esse tipo de questão. Por exemplo, a gente tem diversos modelos de treinamento e a gente consegue controlar a fase excêntrica. E a gente vai chamar isso de modelo da fase excêntrica lenta, onde eu vou ter 2 segundos de fase concêntrica, não vou ter nenhuma pausa entre a fase concêntrica e a fase excêntrica, e vou ter a fase excêntrica controlada em 4 segundos, por exemplo. Depois eu imediatamente volto para a fase concêntrica durante 2 segundos. Isso é um modelo que a gente chama de super slow, very slow. Mas isso, quando eu controlo a fase excêntrica, eu não estou lidando com uma excêntrica real. A excêntrica real é quando eu não consigo vencer a resistência. Então para facilitar a vida, eu separei em 2 modelos. O exercício excêntrico é onde eu permito que a fase excêntrica ocorra, mas também consigo
consigo fazer a fase concêntrica. E o treinamento excêntrico eu chamo de quando eu não consigo vencer o torque de resistência. E eu só consigo fazer a fase excêntrica. E se você começar a pensar intuitivamente, a gente vai ver que a fase excêntrica, na fase excêntrica, a gente consegue fazer mais força. Isso também tem um vídeo, o segundo vídeo dessa playlist sobre músculos. Eu também vou colocar o link na descrição desse vídeo para você poder olhar. Então, assim, o treinamento excêntrico em si, ele pode ser feito com a ajuda de pessoas, de diversas formas, e também pode ser feito em alguns aparelhos que são específicos para isso. De uma forma geral, o treinamento excêntrico é um treinamento que tem um custo metabólico baixo, entretanto, existe uma demanda, um estresse muscular, uma capacidade e necessidade de fazer força mecânica muito alto. Isso já está sendo mostrado, por exemplo, como consumo de oxigênio, como frequência cardíaca, como lactato sanguíneo ou uma escala de percepção de esforço, baseado nesse trabalho publicado em 2013. De onde vem isso? De onde vem essa capacidade de produção de força? Eu já falei, mas vou lembrar para vocês. Existe uma relação mecânica que a gente chama de curva força-velocidade, onde a gente consegue produzir muita força na fase concêntrica em velocidades lentas. E com velocidades rápidas a gente não consegue produzir tanta força. Entretanto, na fase excêntrica, a gente consegue produzir muita força em velocidades rápidas de alongamento, ou seja, a fase negativa do exercício. Consegue produzir muita força. Já em fases não tão rápidas da negativa, da fase excêntrica, a gente não consegue produzir tanta força. Isso a gente consegue ver também no torque. Quando a gente está falando de força, está falando de o que está acontecendo dentro do músculo, in vitro, numa fibra isolada, num sarcômero isolado. Quando a gente extrapola isso para o músculo, a gente vai falar de torque. É o que a gente vê na prática, né? O torque. Esse fenômeno da curva torque-ângulo, torque e velocidade, também a gente pode observar na fase excêntrica, a gente consegue produzir muito mais torque. Por que disso, Thiago? Porque a gente tem a titina como uma proteína contrátil passiva que vai agir somente na fase de alongamento do músculo, dentre outros aspectos, mas esse é o principal, tá bom? Tá bom, mas se eu faço um treino excêntrico, coloco uma carga acima do que eu conseguiria, por exemplo, eu faço um rosca bíceps com 20 quilos, tá bom? Se eu colocar 26 quilos, ou seja, 30% a mais, eu não conseguiria fazer a fase concêntrica, mas garanto que eu conseguiria fazer a fase excêntrica. A gente consegue colocar em torno de 20 a 40, 50% a mais de força de carga na fase excêntrica pura. Mas o que acarreta isso? Eu fiz a fase excêntrica, a gente tem o efeito agudo. No vídeo passado também eu falei sobre o efeito agudo. O que é o efeito agudo? É uma resposta imediata. Quando a gente vê o que acontece, em um treino excêntrico, a gente começa a ver que a gente tem desorganização das proteínas, das estruturas do músculo. Aqui, por exemplo, é antes, aqui é depois do exercício, né? Deixa eu ver aqui, estou mostrando certo. Sim, aqui é antes, aqui é depois do exercício. Você pode ver que antes a gente vai ter todas essas linhas eixos separadas, bonitinhas, os sarcômeros alinhados em série, em paralelo. E quando a gente faz o treinamento excêntrico, imediatamente a gente vê depois, olha como é que acontece. Tem uma desorganização total. Aquelas estruturas estão todas bagunçadas, várias rompidas, várias machucadas. Isso acontece imediatamente após. E um efeito de cascata fisiológica acontece o seguinte. O cara está ali, fez o exercício, rompeu as proteínas contráteis, as proteínas do músculo, o sarcômero como todo, e aí você vai ter na corrente sanguínea vários processos fisiológicos. Um deles que a gente vê hoje muito é a CK, a creatina quinase, sendo observada ali. Então, a creatina quinase está ali, a mioglobina e diversos aspectos. E aí, isso começa a acontecer em torno de 24 horas depois de você ter machucado o músculo, que é uma lesão, né? A gente chama isso de dano muscular induzido pelo exercício excêntrico, basicamente.
E esse processo de recuperação depende de músculo para músculo, depende do volume de estímulo, depende do comprimento da fibra, depende de diversos aspectos, que pode durar até 2 semanas. Com isso, a gente consegue avaliar esse dano muscular de algumas formas. As avaliações clínicas, como você perde capacidade de produzir força voluntária, você fica com dor, não é aquela dorzinha do dia seguinte, é uma dor muito mais acentuada, e em 48 horas, que é o pico dessa dor, a gente tem perda da amplitude de movimento, você não consegue alongar o músculo todo, você perde, você tem formação de edema, o músculo fica muito inchado e aumenta a temperatura. De forma, isso é tudo clínico, tá? De forma laboratorial, a gente tem marcadores bioquímicos, marcadores estruturais, marcadores neurais, que podem diagnosticar melhor esse dano muscular induzido pelo exercício. Tá bom. Então, eu vou ficar 2 semanas sem conseguir produzir força. Isso é bom? Não, não é bom. A gente tem formas de atenuar isso. Tá? E outra coisa, bom, eu tenho como atenuar. Antes de eu continuar, não deixa de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo, por favor. Dá trabalho, é uma informação extremamente importante e relevante para quem prescreve treinamento e queira melhorar a prescrição desse treinamento. Continuando, eu tenho como atenuar esse dano muscular induzido pelo exercício? Tem formas de fazer isso, mas eu não vou falar disso agora. Conseguindo atenuar todos esses efeitos de dor, incapacidade de produzir força, etc., eu tenho efeitos, e se eu consigo reproduzir esse treinamento excêntrico algumas vezes ao longo do tempo, eu vou ter alguns efeitos. Eu posso ter efeito de diversas formas, efeitos crônicos disso, né? Como, por exemplo, aumento de remodelamento do tendão, aumento da... Eu estou olhando para o lado para ver, minha tela de apoio está aqui, que eu não consigo enxergar, não. Aumento do quantidade de músculo, né, massa muscular e óssea. Você tem outras variáveis. Dentro dessa questão de massa muscular, a gente pode ter um aspecto interessante como melhora do desempenho ou esportivo, né, ou o processo de reabilitação de alguma lesão. Tá bom. O que acarreta você treinar excentricamente? E o efeito crônico disso? A gente tem, teoricamente não, já tem evidência sobre isso, aumento da quantidade de sarcômeros em série. Isso foi evidenciado em ratos em 2005 e agora em 2024 também foi evidenciado em humanos o treinamento excêntrico. Eu não vou falar desse estudo, não. Mas o que acontece com isso? Com isso, a gente pode, de certa forma... Tiago, peraí. Então, assim, qual é a diferença de eu fazer um treino concêntrico, que é o treinamento convencional, né, que ele é basicamente concêntrico, a excêntrica é muito leve, e comparar com um treino excêntrico real mesmo, com a sobrecarga? Esse trabalho fez isso. Num leg press, uma coxa fazia concêntrica, uma perna fazia concêntrica, na outra fazia excêntrica. E ele mostrou que, para você ver como a gente consegue hipertrofiar em diferentes modelos, o grupo que treinou excentricamente aumentou mais o comprimento do fascículo, ou seja, aquela hipertrofia em série. E o grupo que treinou concentricamente aumentou o ângulo de penação, ou seja, a hipertrofia em paralelo, a hipertrofia transversal. Um treino gera uma hipertrofia longitudinal, o outro gera uma hipertrofia transversal. Mais do que isso, olha que interessante os dados desse artigo, para fechar esse vídeo de hoje. Como, de certa forma, o treinamento excêntrico aumentou, ou seja, hipertrofiou, mais a partir de estalo do vasto lateral, com o aumento da área de seção transversa anatômica, que é uma derivação do aumento do comprimento do fascículo. Enquanto isso, a parte central, a parte média do vasto lateral, aumentou mais em quem fazia o treinamento concêntrico, via área de seção transversa anatômica. Eu vou colocar o link desse vídeo, o vídeo que eu gravei anteriormente, sobre esse aspecto, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, bom, tudo bem, esse tipo de intervenção é feito dentro de um laboratório. Como a gente pode fazer isso fora do laboratório, ou seja, na academia, no centro de treinamento, no centro de fisioterapia? Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de dar o like não, tá bom?
Forte abraço.